programa de hoje fala sobre como efetivar o direito à saúde no Brasil. Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Por direito, o cidadão tem liberdade de escolha do serviço ou profissional que prestará o atendimento em cada nível do sistema de saúde. No nível básico, na média complexidade, na alta complexidade, quer dizer, no nível especializado e nos hospitais. Na prática, são recorrentes os relatos de não atendimento, de transferência para lugares distantes que o paciente não escolheu e por aí vai. Como o cidadão pode se colocar frente a uma recusa de atendimento ou de tratamento, por exemplo? Isso vale para o serviço público, estatal e para o serviço conveniado ou para o serviço privado. Joana, como que o cidadão pode reclamar? Bom, as instâncias de reclamação, elas diferem em alguns pontos do público e do privado, mas em muitos pontos são as mesmas. Então, uma pessoa que teve algum procedimento negado no SUS ou foi mal atendida, ela tem canais de reclamação. Ela sempre pode recorrer ao judiciário, mas também esse não é a única opção. Ela pode procurar os conselhos gestores, ela pode procurar as conferências e também secretarias de direitos humanos nas esferas do Poder Legislativo. A ouvidoria do SUS. A ouvidoria também. Então, tem muitos canais, mas muitas vezes você precisa de uma decisão rápida e aí acaba uma providência rápida, então procura o judiciário, muitas vezes com pedido de liminar. Nos Ministério Público. Exato, também. E Defensoria Pública, todos os canais de acesso ao judiciário. Então, Ministério Público, Defensoria Pública e a próprio Juizado Especial. Agora, nos planos de saúde, o consumidor que tem um problema é uma relação de consumo, então ele pode procurar a agência reguladora, que faz essa interface, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o PROCON do seu município e também o judiciário, por meio da Defensoria Pública ou por meio de um advogado. Joana, se você me permita, olha sempre quando a gente debate saúde, assistência à saúde, né? Porque o que a gente acaba falando muitas vezes nos nossos debates não é sobre o sistema de saúde, né? Que em muitos ramos ele vai muito bem, né? Poderíamos aqui citar o nosso Programa Nacional de Imunização, né? Que é exemplo para o mundo inteiro. Introdução de várias vacinas que em outros países só se consegue pagando. O Eduardo colocou a questão do Programa Nacional da AIDS, que também é um exemplo e é exportado. Agora, referência. A gente sempre acaba falando da assistência médica e sempre com reclamações. Por quê? Porque existe o problema da oferta, né? A oferta no sistema de saúde, quer seja público ou privada, ela é insuficiente, muito menor do que a demanda. E aí, os especialistas têm se debruçado do porquê isso, né? Óbvio, na iniciativa privada é muito mais fácil, né? Por exemplo, houve um aumento brutal ultimamente de beneficiários nos planos de saúde, houve uma melhora da economia, as empresas passaram a oferecer mais benefícios para os seus funcionários e dentre eles os planos de saúde. A rede privada não aumentou a oferta de hospitais, manteve, até porque a rede privada tem uma lógica, porque ela não quer ampliar a rede física, a rede de assistência, porque vai que a economia tem um refluxo, perde esses associados novos que eles ganharam e o investimento já foi feito. E o investimento em saúde é um investimento extremamente caro, que ele vai ser abatido ao longo de muitos anos. Então a iniciativa privada fica com receio de que esse momento da economia lá na frente recue e ela faça um investimento agora para dar conta desse percentual que ela agregou. No SUS já é diferente. No SUS a gente tem um sistema que veio se construindo, né, e que está montando a sua rede. E por um outro lado, a questão da assistência médica, ela precisa ser olhada também em cima da oferta de tecnologia e de novos tratamentos, né? Eu digo isso porque é óbvio, né, que por trás da assistência médica também existem interesses das indústrias de equipamentos médicos, das indústrias farmacêuticas, interesses das indústrias farmacêuticas, das corporações médicas.
Então, hoje, por exemplo, nós vemos o judiciário fazendo determinadas, que a gente chama de judicialização do SUS, que é assim, procedimentos que ainda não foram validados por protocolos clínicos, que são experimentais e que custam uma fortuna, são dados como liminar e o SUS tem que pagar. A gente entendeu? O SUS tem que pagar porque o juiz, sentido. mas assim, o juiz deu e você tem que fazer. Uma coisa dessa custa uma fortuna e não tem comprovação científica. Mas o SUS tem que pagar e outros milhões de pessoas poderiam se beneficiar desse recurso com investimento em outras coisas que não são. Ou seja, está falando usadas. de uma distorção, né? Então, inclusive essa que na discussão condição da do oferta gestor... precisa ser. E outra, a sociedade também, só para encerrar e não ficar muito longo, que é assim também. Todo mundo sempre diz isso daí. A saúde nossa não tem preço, mas a assistência médica tem custo. E se a sociedade quer um sistema único, que ela vai ter acesso a toda essa tecnologia, a toda essa gama de medicamentos e procedimentos, isso vai custar caro. Quer seja através de impostos, quer seja através de pagamento direto. Por quê? É uma coisa que tem que ser discutida francamente. Não é só eu quero o meu direito, eu preciso desse tipo de assistência. Esse tipo de assistência tem um preço e que não é pouco. Então, o Estado brasileiro, a população brasileira tem que discutir o quanto ela está disposta a pagar de imposto, que isso vai reverter para a saúde. Então, o Edivaldo dizia uma coisa... Posso só fazer um comentário? Quando a gente fala de buscar um medicamento ou um procedimento, eu estava dizendo do consumidor que foi atendido, o consumidor, um cidadão que foi mal atendido, mas muitas vezes tem sim ações de solicitação de medicamento. E o IDEA que orienta na nossa cartilha do SUS, que depois a gente vai mostrar. Que eu ganhei aqui, ó, da Joana. Eu vou mostrar já, Joana, você pode inclusive falar dela. Tá bom. Nessa cartilha tem orientações nesse sentido de quando o consumidor precisar ou um cidadão entrar na justiça pedindo um medicamento ou algum procedimento que ele não esteja na lista coberta pelo sistema público, perguntar se é realmente necessário para o médico ou se aquele medicamento ou procedimento não poderia ser substituído. Mas a questão é que existem direitos e esses direitos constitucionais são garantidos e a questão é se você leva para o judiciário, vai caber ao magistrado sobrepesar os direitos e os princípios constitucionais que estão em jogo e tomar a melhor decisão. Então, cada caso é um caso, né? Mas é importante que nada é muito absoluto. Então, você tem que medir interesse público, direito à saúde, dignidade da pessoa humana e a questão do orçamento também. Bom, o Edivaldo, para definitivamente o judiciário não vem fazendo. O Edivaldo dizia o seguinte: no primeiro bloco, eu queria que você retomasse daí para entrar nesta conversa, Edivaldo, que é o seguinte: você dizia, olha, eventualmente o dinheiro pode ser mal gasto. Por exemplo, dinheiro público sendo gasto ou sendo utilizado por manobras pelo setor privado. Ou seja... E pelo setor público também. Pelo setor público ou privado. Então, dinheiro... A saúde é cara, dizia o Homero. E a gente tem, historicamente, visto que a saúde no Brasil é subfinanciada, quer dizer, faltam recursos para a quantidade de necessidades que a gente tem. Minha pergunta é a seguinte, quer dizer, a ampliação e a participação popular, o controle social que você reivindicava, é uma ferramenta importante para, por exemplo, ajudar a melhorar a gestão dos recursos e também para lutar, para conseguir mais recursos para a área da saúde? Sim, é claro. O controle social hoje, ele dá todo um direcionamento para essa assistência primária, a atenção básica da saúde. Você vai num posto de saúde, numa UBS, certo? É a porta de entrada para o sistema de saúde. Você vai numa UBS, olha, eu estou com dor aqui e tal, não sei o que, tem um acolhimento. Vem, às vezes o enfermeiro te atende, é um caso simples. O enfermeiro, muitos deles, têm uma determinada competência para atender determinados casos. Ele pode te dar um acolhimento, ele pode te dar um encaminhamento, ele pode até te fazer uma prescrição de encaminhamento. Precisa de alguma coisa mais complexa, é o controle social. Então, o controle social tem todo um cadastro
é onde ele vai buscar vagas em hospitais, ele vai buscar locais onde possa ser feito um exame específico, onde possa fazer uma internação, ou seja, dar um acompanhamento mais completo para aquilo ali. Então, existem 3 instâncias básicas aonde a pessoa pode reclamar. Ela pode reclamar no próprio conselho. Olha, eu fui numa UBS e fui mal atendido. O conselho, 90% dos casos, a gente resolve. É o caso de acelerar um processo qualquer, de um exame que a pessoa precisa, a gente tem como acelerar. Então, o controle social, ele é o parceiro maior. Certo? Eu disse aqui que o Brasil foi audacioso quando ele colocou isso na Constituição. Hoje gera algumas ações onde a pessoa fala, eu tenho direito constitucional. Ele vai, procura o jurídico e ele consegue. Até mesmo casos que eu tenho, informações, onde um paciente recebe em torno de R$120 mil por mês para um tratamento específico, devido a um erro médico dentro de uma instituição do Estado. Direito constitucional via jurídico. Então, mas o Homero falava de uma coisa que é importante. Queria retomar, usando a tua fala, inclusive. Ele dizia o seguinte, no campo da judicialização, quer dizer, quando há uma intervenção talvez não suficientemente informada ou articulada entre poderes, no caso o executivo e o judiciário, você pode ter problemas. E a gente tem assistido a alguns problemas nesta direção. O que eu queria perguntar para vocês? É o seguinte, muitas vezes, porque é de interesse da empresa, do laboratório de medicamentos e tal, vender o produto dele, dizer, olha, aqui a minha tecnologia é a melhor do mundo, etc. Essa vacina, ou esse robô, ou aquele tipo de cirurgia, ou aquela prótese, ou aquele medicamento melhor do que aquele e tal. Ao gestor, ele está avaliando aqui uma relação custo-benefício, porque às vezes eu tenho uma tecnologia de ponta, mas ela é enormemente mais cara e eu não tenho ainda comprovações suficientes. E ela vai atender 10 pessoas, enquanto uma tecnologia mais barata, eu, portanto, gastando a mesma coisa, vai atender alguns milhares de pessoas. Então, o gestor vai dizer, olha, eu preciso atender mais gente com o recurso que eu tenho. Então, ele faz a escolha que é a mais racional do ponto de vista da gestão da saúde. E, às vezes, o juiz vai arbitrar segundo uma informação particular. E você está falando aí de modelo assistencial. E modelo assistencial, se você vê o impacto que a tecnologia na assistência médica causou, e isso é inegável para muitos determinados procedimentos, você pega hoje, por exemplo, a questão da cirurgia cardíaca, as pontes de safena, os stents, é inegável o avanço que isso trouxe, né, para crianças que nascem com cardiopatia congênita, os transplantes. Não se trata disso, de negar isso. Agora, por um outro lado também, você sabe que todo esse aparato tecnológico, ele não agregou expectativa de vida nas pessoas mais do que, por exemplo, a pessoa mudar hábitos pessoais. Alimentares, ter saneamento básico. Fazer exercício, caminhar, deixar de fumar, não beber em excesso. Este aparato tecnológico agrega mais vida a você. Está se abrindo espaço para um novo bloco de discussão, tecnologia médica. Porque isso é extremamente importante também. A questão que eu vou no judiciário, e aí eu acho que precisa de haver algum tipo de assessoria. É muito complicado, eu entendo, na cabeça de um juiz e de um paciente, porque a questão quando você está cometido por uma doença grave, por algum problema de saúde que você tem poucas chances, se alguém acena para você que 1% das pessoas que se submeteram àquele tipo de tratamento tiveram um sucesso, no seu imaginário, no imaginário da tua família, esse 1% para você vai ser 100%. E você vai querer, e a tua família vai querer, não importa o quanto aquilo vai custar, para você ter 1% de chance se você for submetido àquele procedimento. E aí o juiz vai dar a liminar para a pessoa, baseado num protocolo de um estudo de um centro, não sei da onde, que diz que 1% daquelas pessoas pode ter uma chance. Então eu quero ter essa chance. E aí é o direito individual.
Então, Como sopesar, como dizia a Joana, o direito individual e a expectativa individual em relação a uma leitura coletiva que tem que ser a da gestão em saúde. Eu não posso legislar e nem gerir um sistema para um. Eu tenho que gerir. Eu sugeriria maior que o Brasil tivesse quantidade de protocolos que fossem validados, clínicos, científicos, procedimentos estabelecidos. E paciente acometido por câncer, quais são as drogas sabidamente hoje aprovadas pelo FDA, pela Anvisa, pelas entidades científicas sérias que vão tratar câncer de mama? Você São fala de essas eliminar drogas. algumas barreiras da Apareceu burocracia. uma droga que uma equipe lá na Noruega está pesquisando, ótimo, se ela for validada, entra no protocolo. Agora, o que eu não quero é que a pessoa vá lá, cate esse protocolo dessa equipe lá da Noruega, traga na mesa de um juiz e ele desconsidere todas as outras comunidades científicas que ainda não colocaram essa droga no protocolo oficial da Organização Mundial da Saúde e tudo, e diz assim, não, aqueles Vai lá e não. compra. Mas seria são um erro, duas né, questões, olha. No Só âmbito... uma coisa, só para você continua com a tua resposta, o nosso tempo está curtinho, mas é o seguinte, o SUS tem protocolos e tem listas de Mas o medicamentos, juiz não equipamentos, vem etc. respeitando esses protocolos. Ok, No Joana. âmbito do SUS, Rápido, realmente Joana, deve-se, você tem que ver, tem que ter diretrizes de utilização dos procedimentos na rede pública. Agora, na rede privada, o consumidor, por exemplo, ele tem direito a todos os procedimentos que estão todos os procedimentos para cobrir as doenças da Organização Mundial de Saúde. Ele paga por isso, é uma prestação de serviço, e se foi prescrito pelo médico e não está nas exceções da Lei de Planos de Saúde, que são tratamentos experimentais, medicamentos não nacionalizados, isso pode ser uma exceção de cobertura. Mas não porque vai custar caro para a operadora, a gente não pode transpor essa lógica também para a Pelo relação preço. de Não, consumo com concordo. o plano de saúde. Ok, eu tenho que fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta, não sai daí.